Então, linhas de campo, fluxo de campo elétrico. E lei de Gauss. Tá? A ideia de você desenhar linhas de campo para representar a influência de uma carga, ou às vezes de um ímã, quando a gente estiver falando de campo magnético, isso é devido a Faraday, né? Então, ele diz o seguinte, quer dizer, imagina que você tem primeiro uma carga pontual positiva. O campo gerado por uma carga pontual positiva, ele é radial. Ele é radial e cai com 1 sobre R2. Então, se por acaso eu desenhar o campo aqui, olha, dessa forma, próximo à carga, se a gente for se afastando dela, o campo vai diminuindo em intensidade, né? Segundo a regra 1 sobre R2. Né? Então, a gente vai desenhar setas radiais dessa forma aqui. E se a gente for mais longe ainda, o campo é menos intenso, a gente vai desenhar dessa forma. Mas uma forma melhor de se visualizar isso, ao invés de desenhar setinhas dessa forma aqui, seria simplesmente desenhar linhas radiais que saem da carga. E como carga pode ter dois sinais, né, elas podem ser positivas ou negativas, a gente vai representar o campo de uma carga positiva como sendo um campo de afastamento. Dessa forma aqui. Tá, esse aqui é o desenho de um campo elétrico. As linhas de campo devem satisfazer algumas propriedades, que são as seguintes. Se eu tiver uma configuração de linhas de campo, por exemplo, digamos que eu tenha linhas de campo devido a várias cargas, e elas se apresentam dessa forma aqui. Tá, aqui as linhas de campo. Para eu saber como é o campo num dado ponto, eu devo traçar uma tangente às linhas de campo. O campo elétrico ele é tangente às linhas de campo. E o sentido dado pelas linhas, né? Pelas setas que indicam as linhas. A intensidade ela tem a ver com a densidade de linhas. Por exemplo, nessa região, eu tenho mais linhas por unidade de área do que nesta região. Então, se eu tiver que desenhar o campo neste ponto, por exemplo, ele tem que ser maior do que esse. Ele vai ter que ser assim, tangente. E se eu tiver que desenhar um campo, talvez, neste ponto, ele é menos intenso ainda. Tem essa configuração. Tá? Então, você tem que obedecer a esses critérios. A densidade de linhas de campo tem a ver com a intensidade. Aqui também é fácil ver, né? A densidade de linhas aqui, próxima à carga, é maior do que a densidade de linhas aqui. E o campo é tangente às linhas de campo. Então vamos ver algumas outras configurações. Por exemplo, é claro que uma carga negativa tem a mesma configuração de linhas de campo como essa aqui, só que elas são de aproximação. E o que aconteceria se eu tivesse duas cargas idênticas em valor absoluto, porém com sinais contrários? Então, repara, essa carga gera linhas de campo radial. Esta também, linhas de campo radial, só que é de aproximação. Só que essas linhas de campo, elas devem ser contínuas. Então, elas vão gerar linhas que nascem nessa carga aqui e morrem nessa. Por exemplo, assim. Haveria algum motivo para eu ter um desequilíbrio de linhas de campo na região desta carga ou na região desta carga? Se, por hipótese, as cargas são iguais em módulo? Por exemplo, a hipótese é a seguinte: a densidade de linhas tem a ver com o valor da carga, não com o campo, na verdade. Como essas duas cargas são iguais em módulo, a densidade de linhas a uma mesma distância dessa carga deve ser igual à densidade de linhas aqui. No entanto,
isso já não seria verdade, quer dizer, essa simetria que eu tenho ali, se eu tivesse, por exemplo, aqui uma carga 2Q e aqui uma carga menos Q. Aqui tudo bem, aqui eu estou dizendo, aqui eu tenho uma carga mais Q e aqui uma carga menos Q. Agora não, eu tenho uma carga 2Q aqui e uma carga menos Q aqui. Vou desenhar linhas de campo, né? Para me guiar, eu faço o seguinte, a quantidade de linhas que vão sair dessa carga deve ser o dobro da quantidade de linhas que chegam nessa. Te parece razoável isso ou não? Né? Por construção. Então eu vou ter linhas de campo assim, ó. Inclusive, há linhas que não chegam naquela carga. Ah, essa linha aqui, indo para cá. Vamos ver se está tudo bem. Quantas linhas saem da carga positiva? Deixa eu ver se o desenho está bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantas chegam na negativa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso? Faltou uma linha ali, talvez, né? Mas o desenho está tudo bem, né? Tem um desequilíbrio, porque elas são diferentes, mais ou menos assim. Repara que se a carga da esquerda fosse muito maior do que a carga da direita, ela quase que seria uma linhas de campo de uma carga pontual com pouca deformação devido à presença da outra carga. Aqui a deformação é visível porque elas são iguais. Entendeu? Imagina que eu traga aqui uma carga 1/10 igual do valor dessa carga aqui. Se eu trouxer essa carga, por exemplo, negativa para cá, ela vai deformar pouco essas linhas de campo. Ela vai ser basicamente radial com alguma deformação apontando para aquela carga. Como eu tentei desenhar naquele caso ali. Entendeu ou não? Aí visivelmente você vê que aqui, é claro que você vê que aqui o campo é mais intenso do que aqui, como de fato é, né? Como de fato é. Tá? Só para finalizar essa representação, uma outra possibilidade seriam cargas de mesmo sinal. Por exemplo, digamos que eu tenha duas cargas positivas. Então, são cargas que emanam linhas de campo, né? Então, aqui eu vou ter linhas de campo, digamos que assim. Essa configuração te é familiar, né? Já viu isso. Como é que você acha que seria o desenho de uma carga assim, aqui 2Q e aqui Q? Então, quer dizer, a carga maior teria umas linhas de campo menos deformadas, né? E a outra mais deformada, digamos assim. Não é isso? Tá bom. É mais ou menos isso. Tá, então essa representação, ela é visual, porque dada uma representação de linhas de campo, você olha, você tem uma boa noção do que está acontecendo ali, né? Da distribuição de campo elétrico, da configuração. Além disso, a gente pode calcular fluxo de um campo, né? Então você tem uma definição que é a definição de fluxo de campo. Na verdade é uma definição mais geral que isso, é o fluxo de qualquer campo vetorial, né? Então eu vou representar assim com a letra φ, vou colocar o E embaixo porque é o fluxo de um campo elétrico. Isso aqui é uma integral de superfície de E escalar ds. Então, por exemplo, vamos pegar uma representação de um campo uniforme. Está aqui. Campo uniforme significa que as linhas são igualmente espaçadas, né, dizendo que em qualquer região do espaço o campo tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido.
Por isso que não há densidades diferenciadas de um ponto para o outro. Aí você pega uma superfície. Você vê que tem linhas de campo atravessando a superfície, não? Quanto mais linhas de campo atravessar a superfície, maior é o fluxo naquela superfície. Portanto, se eu pegar essa superfície e orientá-la paralela às linhas de campo, por exemplo assim, qual será o fluxo nessa superfície? Zero, porque nenhuma linha atravessa ela, não? E aqui eu tenho um fluxo. E se eu tiver a superfície perpendicular às linhas de campo, o fluxo vai ser máximo, que é o que está contido nesse produto escalar aqui. Tá? Muito bom. Então vamos fazer um cálculo bastante trivial e simples, que é o fluxo. Então vamos pegar aqui Não, vou calcular o fluxo sobre uma superfície fechada. Fluxo sobre uma superfície fechada envolvendo uma carga pontual. Então, pega lá uma carga pontual de valor Q e envolva essa carga por uma superfície. Vou pegar uma superfície esférica, né? Uma superfície esférica, por enquanto. De raio R. Então, se você desenhar as linhas de campo, elas são radiais. E aqui na superfície você vai ter campo todos, né, perpendicular à superfície local. E se ela for uma esfera, os campos vão ser de mesma intensidade. Tá? Então o fluxo aqui, no caso, eu vou representar assim, fluxo sobre uma superfície fechada, né? De E escalar ds. O campo é o campo de uma partícula pontual. Então, o campo é dado por 1 sobre 4π ε0, Q sobre R quadrado, e aqui está o versor é R. E esse elemento de área aqui é o elemento de área de uma superfície esférica. A gente acabou de ver que o ds era R quadrado seno de θ, dθ dφ. Então o que a gente faz? A gente faz o produto escalar de EDS e faz a integração. Para incluir a esfera toda, você tem que integrar φ de 0 até 2π e θ de 0 a π. Então esse aqui é o fluxo de E. Portanto, o fluxo de E igual a integral em dφ de 0 até 2π, integral em θ de 0 até π. Faltou aqui o versor, né? Quem é o versor? É o próprio ER, não? É o próprio ER. Façamos agora o produto escalar de E com ds. Então eles são paralelos. É simplesmente este número vezes este número. Então isso aqui vai aparecer aqui 1 sobre 4π ε0. Q sobre... Esse R, que era genérico, agora é o raio da esfera. Então aqui vai aparecer um R quadrado. Vezes esse R2 seno de θ. Confere ou não? Tá tudo bem, né? Aparentemente tudo bem. Então, se você realizar essa integração, este R2 cancela com esse R2. Esse cancelamento é crucial, na verdade, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, a área da esfera cresce com R ao quadrado. E o campo de uma carga cai com R ao quadrado. Por isso o cancelamento ali. E o fluxo do campo elétrico vai ser dado por 1 sobre 4π ε0, Q
Aí sobrou a integral de φ, que vai dar simplesmente 2π, e a integral de seno θ dθ, que vai dar 2, né? Isso aqui vai dar 2. E o resultado do fluxo é exatamente Q sobre ε0. Q sobre ε0. Não depende da área da esfera. Essa é a peculiaridade. Se você vivesse no universo onde o campo de uma carga caísse com 1 sobre R3, o que aconteceria com o fluxo? Dependeria do raio da esfera, né? Se você tomasse um limite de um raio da esfera muito grande, o fluxo daria 0. Porque se você pegar, se o campo caísse com 1 sobre R3, lá longe não haveria mais linhas de campo atravessando a minha esfera, daria um fluxo nulo. Então, a natureza do campo cair com 1 sobre R2 é que faz com que o fluxo não dependa do raio da esfera. Agora eu posso até generalizar. Se eu pegar ao invés de uma esfera, digamos que eu pegue agora uma superfície qualquer fechada, envolvendo a minha carga, você concorda que localmente essa superfície pode ser construída como sendo uma calotinha esférica? Poderia fazer isso, né? E aí, da mesma forma que a área dessa calota cresce com R² e o campo cai com R², o fluxo total aqui vai dar constante igual a esse valor aqui. Tá? Não depende do formato ou da geometria do corpo que envolve a carga. Isso é uma lei fundamental, né? Isso é uma lei fundamental. Da mesma forma que se eu tiver aqui uma carga pontual e aqui eu tiver a minha esfera, por exemplo, então como é que são as linhas de campo? As linhas de campo radiais, né? Radiais. Aqui eu vou ter campo entrando e aqui eu vou ter campo saindo. Tá vendo campo entrando aqui? Tá vendo campo saindo de lá? Muito bom. Onde é que você acha que o fluxo é maior? Nesta calota ou naquela outra calota? Eu tenho uma calota, né? Eu tenho uma calota. São iguais. São iguais. Apesar do campo aqui ser mais intenso do que aqui, esta área aqui é maior do que essa. Na mesma proporção. Exatamente na mesma proporção. Né? A área da calota cresce com R² e o campo cai com R². Então o fluxo vai ser exatamente o mesmo. Então o fluxo total nesse cara aqui vai ser 0, porque não há carga interna.